gostaria então de chamar aquele que é o pregador de hoje. Para falar a verdade, é o pastor que dispensa apresentações. Não precisamos aqui introduzir muito para lhe apresentar. Ele é pastor da Jesuizé. Eu me lembro que quando sonhava ser pregador, o pastor Sadraque já estava bem longe como pregador. E é um mestre, para muitos é conhecido como o príncipe dos pregadores. E é um instrumento de guerra na mão do Senhor. Nós temos reconhecido a graça de Deus na vida dele. Como disse Grace Zola, ele é um dom de Deus para a nossa nação. Então tê-lo aqui é uma honra e é um homem que eu admiro de longe. E é pela primeira vez que nós temos ele aqui. Então queiram por favor receber com muitos aplausos e com muita honra pastor Sadraque Lufanqueta. Quero saudar a juventude com paz do Senhor Jesus, com paz do Senhor, amados. Quem é o jovem que está feliz neste evento, Deus seja louvado, amém? Quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui na presença de Deus, na presença dos irmãos, nessa segunda conferência provincial da JUCIRA, que é a juventude do CIRA. Quero louvar a Deus pelo convite feito por essa juventude, especialmente aí a pessoa do irmão Benson Gomes, certamente também com a anuência da Nacional, na pessoa do homem de Deus William Diquita. Isso, Diquita Benson, nome bonito. Quero louvar a Deus pela vida de Sua Excelência Reverendo, que nos recebe aqui, e a mamá Dominique também, Deus abençoe, né? Nosso dirigente do culto, o Jair, homem de Deus. Estou acompanhado do pastor Quiluange, que está aqui numa temporada, vindo de Portugal, não está com a família. E também jovens que me acompanham, que estão ali. Deus abençoe a todos. Amém? Acreditamos nós que uma grande obra é feita com dedicação, paciência, entrega e integridade. Eu lembro-me de já ter um acerto com o irmão Benson. E lembro de já ter andado aqui no Palanca. Já tinha chegado aqui na rua e me disseram, disse, choveu, não, a atividade já não vai acontecer. Eu já estava aqui com o carro na rua, né? Mas ainda assim, Deus seja louvado, porque a oportunidade de estar com os amados irmãos falando do talento que salva uma geração, amém? Talento que salva uma geração. Como a história inspirada em José, eu queria ler com os amados o livro de Gênesis. Para não lermos o princípio da história, porque os amados na maioria conhecem, eu vou ler as declarações de apresentação de José no capítulo 45 de Gênesis. Quem já achou 45?
Diz a palavra do Senhor em Gênesis, lendo os primeiros versículos, diz a palavra: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido. Haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque se houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu país, diz-lhes: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Deixe a mim e não te demores. Palavra do Senhor. Pai, glorifica o teu nome, faça a tua obra, realiza a tua vontade, engrandeça, Senhor, a tua palavra na nossa vida e nos faça, Senhor, conhecedores dos teus sacrossantíssimos mistérios. Em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, Deus abençoe. Amados, estamos diante de um texto extraordinário. Só a leitura já incomoda, né? Porque o entendimento que José tem nesta leitura que fizemos agora é fruto de um tempo de caminhada com Deus que foi feito de altos e baixos, curvas e contracurvas, tempos e contratempos, mas estava ali o projeto de Deus para a salvação de uma geração, ok? Lemos um texto bíblico que em sua narrativa coloca na primeira pessoa a palavra de José, o penúltimo filho de Israel. José está nesse texto especificamente se apresentando aos seus irmãos, que pensavam dele apenas ser um governador tirano, que desde a primeira vez não foi com a cara deles, né? Meteu preso um deles, exigindo que trouxessem Benjamim, que era seu irmão de pai e mãe, e também que trouxessem o seu pai, para que se confirmasse que eles não eram espia na terra. Na verdade, é uma armadilha que José fez para com eles, porque eles não reconheciam José, seu irmão. Certamente José estava mudado, mas eles não estavam mudados para José. José nunca esqueceu do rosto de nenhum deles. E esse texto pode explicar claramente que se José mudou tanto ao ponto do irmão não o reconhecerem, dado que os egípcios na época não podiam criar barba, tinham o rosto completamente liso, ok? Então José fora vendido quando era muito pequeno, porque para o rosto mudar, ele devia ter uma idade, né, digamos assim, consideravelmente baixa para a altura em que foi vendido. É só pensar que quando ele foi vendido, Benjamim era ainda um bebezinho, né? E não havendo muita distância entre José e Benjamim, os filhos da mulher que Jacó amava, Raquel,
Então José poderia ter sido vendido ali na adolescência, no princípio da adolescência. Então, sendo adolescente, agora era um senhor, porque já haviam passado muitos anos entre o tempo da venda e o tempo da manifestação. Já havia passado muitos anos, então José estava completamente mudado, estava com o rosto completamente amadurecido. E os irmãos não o reconheceram simplesmente, mas José o reconheceu pela roupa, e José já não usava roupa de judeu, de hebreu, e José o reconheceu pela língua, pelo sotaque, e José já não tinha o mesmo sotaque pelo tempo que viveu no Egito. E José então aí se manifesta com as seguintes palavras, vou resumir as palavras dele, né? Que eu sou vosso irmão José, a quem vendestes ao Egito. E os irmãos ficaram atemorizados. Perguntou, o meu pai vive? Ninguém conseguiu lhe responder porque entraram em choque. Nós vendemos esse moço há mais de 20 anos atrás. Hoje ele é chefe no Egito. E naquela altura o Egito era potência mundial, ok? Era a capital do mundo, era os Estados Unidos da época. Então eles tremeram. José vai se vingar de nós. José vai nos colocar no calabouço. José vai matar um a um de todos nós. Mas José não estava ali para aquilo. José chorou, caiu em lágrima. Naquele momento, até para José, as coisas tiveram explicação. Porque José agora está dizendo assim, Deus me mandou adiante de vós. Vos mandou à frente de vocês para vos livrar da fome que veio na terra. Para livrar a vossa geração da miséria. Ele agora está a explicar para os irmãos, não foram vocês que me enviaram afinal. Foi Deus que me enviou adiante de vocês. Agora, o intrigante é que Deus envia José pela mão, pela malignidade dos irmãos. Ou Deus está a usar o negativo para produzir o positivo. Só que no instante em que José é vendido, ele só vê o negativo. Agora, anos depois, José começa a ver o positivo no negativo e compreende que não foram os irmãos que lhe enviaram ao Egito, mas foi o próprio Deus. E fica claro, principalmente para nós, que foi Deus que envia José e não os irmãos, porque o que José vive aqui é apenas uma manifestação do tipo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois ele mesmo deixa claro que a vida dele ninguém tira dele, ele mesmo voluntariamente a dá. Então não foram os judeus que o venderam, não foram os romanos que o crucificaram, foi o Pai que fez todas essas coisas, porque se assim não fosse, todo mundo estaria perdido, até aqueles que o crucificaram. Então ter sido crucificado por aqueles que o crucificaram foi até salvação para esses que fizeram a mesma coisa. Então fica claro aqui que Deus está manipulando tudo a favor do seu próprio nome, da sua própria glória, do seu próprio louvor. Quando você começa a entender isso, você se torna inofendível. Você não se ofende facilmente com as pessoas, porque você percebe que Deus usa a ofensa para seu próprio louvor e glória. Deus permite, né, que muitas coisas acontecem, porque nisso pode estar o caminho da salvação de uma geração. Alguém diria, então Deus é que produz ofensa? Não, Deus usa a ofensa que você produziu para que neste caminho a sua glória seja manifesta. Não é que Deus colocou ofensa no coração dos irmãos de José, mas que Deus usou a ofensa que já estava no coração deles para que isso fosse manifesto como louvor e glória. Do mesmo jeito podemos falar de Judas, ele já mexia na caixa, já gostava de dinheiro. Não é que Deus lhe ordenou a vender, ele já gostava de vender, queria vender o perfume e colocar nos pés de Jesus. Então Deus apenas usa a condição do coração para que seu próprio louvor e glória seja manifesto. Nisso eu queria dizer à igreja do Senhor, quem está certo de que Deus está usando as circunstâncias, usando coisas, usando pessoas, não se ofende com pessoas, não se ofende com as coisas, nem se ofende com as circunstâncias, porque ele sabe que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele fica convicto de que nada é acidente, até os acidentes estão no programa de Deus. Até os acidentes são usados pelos programas de Deus para que tudo seja manipulado a favor do seu projeto, que é sempre santo. Agora percebe, quem está a entender isso é José.
José está a entender isso lá no fim da vida. Só que quando ele foi vendido, certamente tinha mágoa. Tinha mágoa dos irmãos que lhe venderam, foi como escravo. Ele que era o governador, administrador na casa do pai, agora está acorrentado, sendo vendido por moedas baratas. Você consegue imaginar isso? Teus irmãos te vender? É dali que eu gosto de dizer que muita gente diz assim: Senhor, me faça como Davi, me faça como Moisés, me faça. Só que a grande situação disso é que você está a ler a Bíblia pela metade, ou você está a ler a Bíblia na totalidade em relação a algo que os outros viveram metade, ok? Você vê que a vida de Davi é melhor do que a tua, a vida de Moisés é melhor do que a sua, porque você está a viver tua vida às metades e estás a ler a vida deles por inteiro. Só que se você perceber, a vida deles é metade, também vai doer. Imagina teus irmãos te vender, só no instante que estão a te vender, e você está amarrado, você não sabe o que será de você. O grande problema nosso é que nós estamos a ler a Bíblia agora plenamente. Lemos aqui José a ser vendido, daqui a pouco já está na casa de Potifar, já é governador, agora está na prisão, daqui a pouco já é governador, já está a vender trigo, já está. Nós estamos a ler rápido o que ele viveu devagar. Só que nós agora estamos a viver devagar o que os outros vão ver rápido. E no devagar as coisas doem. Porque nesse momento você só está a ver a dívida que você tem, você só está a ver o problema que você tem, você só está a ver as pessoas que te traíram, você não está a ver as coisas juntamente, você está a ver separadamente. É como quebra-cabeça, separadamente não tem sentido. O desenho não existe, mas quando você começa a montar a cada peça e o desenho é completo, você entende, todas essas coisas juntamente cooperam para o bem. Só que separadamente parece mal. Então, enquanto você olhar para a vida separadamente, com os teus olhos que só veem as coisas separadamente, você vai pensar que a tua vida não é influência para a geração. Mas eu abandono os meus olhos que vêm pela metade e confio nos olhos de quem vem inteiro e sabe que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Então não confie na tua visão, porque ela vem metade. Talento que salva uma geração. Vamos lá. Pegando aqui essa divisão da vida de José, rapidamente. Quem era José? Quem era José? Porque temos aqui, irmão Benson, servo de Deus, temos aqui uma problemática com o tema. Se nós olharmos para José como apenas o homem do dom de Deus, nós vamos falhar José como um talento ou como uma potência. Porque deve haver diferença entre talento e dons, ok? Porque dons do Espírito Santo, elas não precisam de aperfeiçoamento, é um dom. Né? Agora, o que tem o dom precisa se aperfeiçoar no dom. O dom é perfeito. Todo dom perfeito provém do Pai das luzes. Os dons dados por Deus já são em si mesmo perfeitos e perfeitamente dom. Só que a pessoa que recebeu o dom perfeito não é perfeito. E este homem que recebeu o dom perfeito, não sendo perfeito, precisa ser aperfeiçoado. Ok? É dali que quando nós começamos a ler a vida de José, vemos ele tendo o dom perfeito, mas ele não era perfeito. Ele sonhou um sonho, contou aos seus irmãos, mas ele mesmo não sabia a interpretação. Porque ele recebeu um dom perfeito, mas ele ainda não era perfeito. Então José sonha, conta aos irmãos, e os irmãos dizem: José, você está querendo dizer que um dia você vai nos governar? E tem mesmo certeza? Disse: não, só sonhei, você que está a interpretar. Outro dia sonhou mais, que agora 11 estrelas, a lua e o sol também estão a lhe adorar. E contou o pai e disse assim: você está dizendo que eu, tua mãe e os teus irmãos um dia vamos se ajoelhar diante de ti? Disse: pai, também eu não sei, só sonhei, só estou a contar. Nunca mais fala isso, rapaz. Ok? Porque o homem tinha um dom perfeito, mas ele ainda não estava aperfeiçoado. Mas até isso Deus usou para a manifestação daquilo que queria fazer. Então isso levantou a ira dos irmãos. E José tinha um talento que se aperfeiçoou no caminho. José era um grande gestor, era um grande administrador. José tinha uma capacidade de administrar tremendo, envolvendo orçamento, planejamento, controle, direção, de tal maneira que o pai confiava tudo na mão de José. José que fazia todas as contas da casa, José que controlava os irmãos mais velhos.
De tal maneira que o dia que ele foi vendido, ele foi atrás dos irmãos, que tinham que estar numa área e não estavam. Disseram, teus irmãos estavam aqui, mas foram para adotar. Não era ali que deviam ir. Mas eu vou entrar no caminho dele do erro, vou lá tentar corrigi-los. Só que quando ele vinha, olharam José de longe e disseram, está aí o sonhador maior. Vamos lhe matar e vamos ver o que vai ser do sonho dele. Aí aparece Judá, glórias a Deus, porque Jesus também ele é da tribo de Judá. Intercede, ele é nosso irmão, não vamos lhe matar, vamos só lhe vender. Aí pegaram José, lhe tiraram a roupa, lhe meteram no poço. O irmão mais velho disse, tu a vi, quando voltou, já encontrou José vendido, rasgou as vestes e inventaram uma história. Vamos usar as vestes borradas de sangue de animal e vamos dizer ao nosso pai que uma besta fera comeu ele. Aí a história correu nesse sentido e José vai parar no Egito, aonde José é vendido. José outra vez manifesta o talento. Ele está no aperfeiçoamento. Qual talento? Não vou falar do dom. Qual talento? O talento de administrar. Ok? O talento de administrar. E deixa dizer que o dom que recebemos de Deus não é contrário ao talento, nem é contrário ao estudo, não é contrário ao treinamento. José sonhava, mas sabia fazer contas. O grande problema é que muitos de nós até temos dons da parte de Deus, mas não temos treinamento da parte humana. Não temos treinamentos e preparos humanos. E isso pode se tornar um grande problema para quem quer ir longe com o dom que recebeu. José não tinha apenas revelação divina, não tinha apenas dom de Deus. José tinha admiração do pai em casa, tinha respeito, mesmo com ódio dos irmãos, porque José era perfeito. José não caía em errata, José não cometia falhas com a administração. E deixa abrir um parênteses para dizer aqui aos jovens, tem dom de profecia, mas estuda. Tem dom de revelação, mas estuda, aprende. Porque os teus dons serão necessários no trabalho ministerial. E aqui podemos entender a vida de Moisés. Já nasceu cheio de dom para libertar o povo. Mas Deus lhe colocou dentro do palácio para aprender a ciência do Egito. Porque para o que ele iria fazer no ministério, ele precisava entender geografia, ciência, química, física. Porque o dom do Espírito seria com ele, mas ele precisava entender ciência. O grande problema é que muitos dos jovens da nossa geração pensam que só é de Deus os dons espirituais. Só que você precisa saber que também existem dons naturais. E Deus não é apenas dom, não é dono apenas dos dons espirituais, ele também é dono dos dons naturais. Porque todas as coisas visíveis e invisíveis vieram a existir pela palavra de Deus. Então você não pode atribuir apenas a Deus as coisas espirituais, sem atribuir a ele também as materiais, porque tudo é dele, por ele e para ele. Do mesmo jeito que você se aperfeiçoa nos dons espirituais, você precisa se aperfeiçoar nos naturais. Matemática é dele, física também, ciência é dele. E se você atribuir isso a ele, lhe servir, então você fará com que a matemática atinja o verdadeiro propósito pelo qual Deus o criou. Glorificá-lo. Amém? Então José era bom de contas. Chegou na casa de Potifar como escravo hebreu. Daqui a pouco já é dono de todos os escravos, também chefe. Agora José também já coordena todos os escravos. Ei, você lava, você engoma, você varre, porque aí já não é mais o espírito, é mesmo a matéria. José era bom mesmo de matéria. Até porque a casa de Potifar não conheceu nenhum sonho, nem nenhuma interpretação de sonho. Era só matéria. José sonhou na casa do pai e revelou na prisão e depois no palácio. Mas na casa de Potifar não vemos nenhuma revelação de sonho. Na casa de Potifar não vemos nenhuma interpretação de sonhos. Porque na casa de Potifar funcionava seu intelecto, sua inteligência. O próprio Potifar disse assim, desde que esse menino chegou na minha casa, minhas contas aumentaram. Minha conta bancária melhorou, a vida, a prosperidade da minha família melhorou. Ele vai ser dono de tudo. Só que José não tinha apenas dom e talentos e administração. José tinha integridade.
Quando lhe apareceu a tentação, a mulher de Potifar apaixonou-se por ele. José disse: teu marido me deu tudo menos a senhora. Com José aprendemos que José foi na casa de Potifar muito mais nobre do que Adão no jardim. Porque ele entendeu que tudo lhe foi dado menos uma coisa. Se Adão entendesse que tudo lhe foi dado menos a árvore que estava no meio, não teríamos entrado na tragédia em que entramos. Todos nós precisamos não só conhecer as coisas que nos foram dadas, mas precisamos conhecer as que nos foram proibidas também. Quem quer salvar uma geração não pode conhecer apenas as coisas que ele tem permissão, precisa conhecer as coisas que ele tem proibição. Quem não conhece o que lhe é proibido, se proibirá até daquilo que lhe foi permitido. Vou repetir: quem não conhece aquilo que lhe foi proibido, se proibirá até daquilo que foi permitido. Sansão não sabia, não esqueceu do que lhe foi proibido. Nunca conta de onde vem a tua força. Contou até aquilo que lhe era permitido, perdeu. Não tinha mais força, perdeu a visão, perdeu energia. Porque todos nós precisamos entender que quem quer mudar uma geração não pode conhecer apenas as coisas permitidas, tem que conhecer as coisas proibidas. Se mulher é proibido, se proíba. Se o sexo é proibido, se proíba. Se bebida é proibido, se proíba. Porque Deus levantou nessa nação talentos para mudar geração. E se você recebeu o talento para mudar geração, aprenda a dizer: tudo isso me foi dado menos a senhora. Tudo está na minha mão. Teu marido me entregou tudo de casa, menos a senhora. E a senhora disse: por favor, agora eu que estou a te entregar, toma também. Senhora não. A senhora não. Por favor, num dia não estava mais ninguém em casa, só ela e José. Agarrou José à força, disse: a força também vou te largar. Aleluia. Ele largou a roupa, deixou lá em casa. José correu nu. Oh, José melhor que Adão. Enquanto Adão agora se vê nu depois de pecar, José prefere ficar nu para não pecar. É José fugindo nu. Uma nudez é a vergonha do pecado, a outra é a vergonha da santidade. Existem vergonhas da santidade, mas essas vergonhas são vergonhas que revelam glória. Pode te chamar boelo, é boelice da santidade. Pode te chamar de burro, mas é burro da santidade. Pode te chamar de tapado, mas é tapado da santidade. Porque eu preciso mudar uma geração. Eu tenho um amigo de oração lá dos anos passados, há 15, 20 anos atrás, que me disse: eu só caí porque tinha que mostrar naquela dama que eu não sou boelo. Está me tentar. Lhe falei: mais vale me chamar de engobide do que de boelo. Disse: agora é que ficaste mesmo boelo. Tentando provar que não é boelo, entraste na boelice. Mas existem aqueles que passam vergonha, mas mantêm a glória. Passam vergonha, mas mantêm a glória. Por isso existe uma nudez que não é do pecado, é da santidade. E essa é a nudez de José. Correu nu para se manter firme. E quando lhe apanharam, não só ficou nu, foi preso. José caiu na prisão. E na prisão, José outra vez, o dom, o talento se misturaram. Ele organizava tão bem a prisão que disseram: você agora é chefe da cela. Da chefe da cela, agora é chefe de todas as celas. José que controla quem dormiu, quem acordou. Agora ele faz a conta, toda a distribuição. O homem da cadeia disse: José, você administra a cadeia. José agora é preso, mas é administrador de todos os presos. E ele estava numa cela especial, onde só estavam os presos do rei. Estava o copeiro mor, o padeiro mor. Só que você tem que ler a Bíblia para entender que no princípio lhe chamaram sonhador mor. Agora ele está numa prisão, numa cadeia só de mor.
Essa palavra mor, ouvimos muito na Chica da Silva, significa chefe, o superior. Então estamos ali, o padeiro superior, o copeiro superior e o sonhador superior. Só que esse nome é o nome que os irmãos lhe deram só para lhe abusar. Só que o mesmo nome que os irmãos usaram para abusar, Deus usou para lhe exaltar. O que é que acontece? Na hora de servir pão, o padeiro mor é que servia, porque ele corta de uma maneira como ninguém, mete manteiga com mais especificidade que qualquer um. Agora, na hora de servir o sumo, o copeiro mor é que servia. José toma. Só que um dia eles sonharam. Quem interpreta? É o sonhador mor. O sonhador mor, ele acordar e dizer assim: olha, sonhador, nós temos um problema. Eu sonhei e eu também sonhei. Conta o teu sonho. Olha, eu sonhei o seguinte: olha, padeiro, daqui a 3 dias vão te tirar, vais morrer. E você, copeiro, eu sonhei, José, isso, e disse: olha, copeiro, daqui a 3 dias você vai sair e você vai viver. Deixa eu abrir um parênteses aqui só para dar um conselho aos pregadores. O verdadeiro pregador do evangelho não é inventor de mensagem. O verdadeiro pregador do evangelho, ele é intérprete do que não pode mudar. José é intérprete de sonho. O padeiro sonhou sonho de morte e José não podia lhe prometer vida, porque ele só está a interpretar. E o copeiro sonhou sonhos de vida. José não podia interpretar morte. O grande pregador é aquele que nunca interpreta vida onde há morte, nem morte onde há vida. E o verdadeiro pregador não prega só vida, prega também morte. Nós precisamos ser fiéis para dizer: quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Não importa ser meu amigo, se não crer, vá para o inferno. E então José é o intérprete de morte e de vida, como qualquer pregador. Nós pregamos vida para quem crê e morte para quem não crê. O grande problema nessa geração é que existem pregadores que fazem pregação a gosto do ouvinte. Ele prega vida para quem está a morrer e prega morte para quem está a viver. Nós não somos pregadores por preferência ou por amizade. Se teu destino é morte, não pensa que eu vou te profetizar vida, só porque me pagaste ou me agradaste. Se o teu sonho é de morte, meu irmão, morrerás. Se tua incredulidade te leva à morte, morrerás. Mas se a tua fé te leva à vida, viverás. Então, pregadores, não preguem vida para quem está a morrer. Não enganem com bem para quem está no mal. Não digam coisas positivas para quem vive de comportamentos negativos. O grande problema é que muitos de nós estão a anunciar coisa boa para homens maus. Está a dizer para as pessoas: você viverá, quando ele tem sentença de morte. E assim nos tornamos infiéis como pregadores. Seja sincero. Ainda que nos doa, diga: daqui a 3 dias morrerás e daqui a 3 dias viverás. O homem que recebeu a palavra de vida, José, ele aproveitou já, porque não se faz contrato com quem vai morrer. Você que vai viver, eu quero te fazer uma coisa só: quando sair, conta só sobre mim ao rei. O homem imagina: não, José, você é homem de Deus, ninguém tem graça como a tua. Quando eu sair, não vou te esquecer, rapaz. Esqueceu meses, esqueceu durante 2 anos inteiros. Não se lembrou de José, porque não era para se lembrar de José. José não estava ali por causa de qualquer homem. Estava ali por causa de um programa maior do que qualquer sofrimento que ele esteja a passar. É o programa de Deus. Então o faraó sonhou 2 anos depois. E o moço com o copo na mão lembrou disso: olha, rei, aqui ninguém vai interpretar isso, é difícil. Mas eu conheço um moço que torna fácil qualquer coisa difícil. Porque ele tem um Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sobre ele. Foram chamar José, lhe meteram no salão, lhe deram nova roupa na boutique lá do Egito. Quando ele voltou, ele contou ao rei: não sou eu que interpretei Deus, mas conta, Senhor. E José ouviu o sonho e disse: rei, esses 2 sonhos só significam uma coisa. Haverá 7 anos de muita comida, depois 7 anos de muita fome. E nos 7 anos de comida eu aconselho que o rei construa armazéns para guardar 30% da produção. E quando chegar tempo de fome, abra os armazéns, venda. E o rei precisa escolher um homem que administre tudo isso. Ouve só. O sonho só trouxe o problema. Mas José, depois de contar o problema, apresentou solução.
A interpretação só contava 7 anos de comida e 7 anos de fome. Aquela parte de apresentar, escolhe um homem para construir armazém, é parte do estudo dele. É que no treinamento que ele fez ao longo da administração na casa do pai, na casa de Faraó, ele ganhou conhecimento, ganhou estrutura para dizer: se vamos guardar 30% da produção de 7 anos, não vamos passar fome, mesmo que não consigamos produzir mais nada. Isso aqui é matemática, é contabilidade, é gestão. E José aprendeu isso no caminho. Não existe nenhum homem lá no Egito que entendia mais de venda do que ele. Porque José começou a aprender de venda com ele mesmo, porque ele foi vendido. Ele foi no Egito como mercadoria. Então ele entende de mercadoria como ninguém. Eu estou a falar com a juventude aqui do Jussira para dizer a vocês que nós recebemos dons do Espírito, mas precisamos estudar para administrar esse dom da melhor maneira possível. Porque teus talentos e teus estudos podem salvar uma geração inteira. Estude, estude, estude. Agora José está explicando aos irmãos: vocês não me mandaram aqui, Deus é que me mandou. Só vos usou para eu chegar aqui. Usou vosso ódio para vos amar com salvação. Aleluia. Eu estou a dizer, amados, não se desmoralize. Não entra no chamado dos outros, fica no teu. Aguenta firme o que Deus colocou na tua vida. Não imite quem está a fazer, quem não está a fazer. Muitas vezes as pessoas a quem muito Deus usa, Deus primeiro lhe isola. Lhe isola da maioria. Por isso José está isolado dos irmãos, porque ele quer fazer coisas que não estão na repetição. Moisés foge do Egito para ficar isolado, porque ele quer fazer com Moisés coisas que não fez com quem deixou. Davi está isolado. O grande problema é que muitos jovens não têm alcançado o máximo dele, porque está no ajuntamento. O fulano está fazendo, está bater, vou fazer também. Está gravar também, está quer, vou gravar também. Você não entendeu o que Deus tem contigo, por isso você ficou apenas eco dos outros. Se desconectem de um pouco, se isolem de um pouco, fica naquele isolamento onde você ouve o que Deus quer contigo. Deus não está a te matar, está a te isolar. E esse isolamento é treinamento, é preparação, porque o teu talento salvará uma geração. Isolados, mas não abandonados. Alguns estão a falar, fulano não acabou nada. Verão quando ele voltar. Parece-me um filme dos nossos tempos, Van Damme. Começava o filme com Van Damme a levar uma surra terrível. Lhe dava uma surra terrível que ele escapava já morrendo no princípio do filme. Mas daqui a pouco ele subia numa montanha e encontrou um avô chinês que lhe treina, lhe puxa. Depois volta a se encontrar com um bandido no fim, rei dos bandidos, manda uma no nariz pensando que vai lhe bater, mas não, ele estava no isolamento. Deus está a fazer isso com seus servos. Se você viu Elias fugir, não fugiu, foi no isolamento. Quando voltar, não haverá 400 profetas de Baal capazes de resistir. Por isso está a estudar, não fica com receio de quem já está a pregar, estuda só. Estou fazendo bom esboço, ninguém está me convidando, faz só. Estou a orar, ninguém está me chamando, ora. Estás no isolamento. Às vezes aqueles que estão no agrupamento estão a fazer o mesmo. Só que mudança não vem quando se faz o mesmo. Se vem quando se faz diferente. Por isso estudar é estudar. Deixa Deus deixa embora te espremer. Aleluia. Saia dos holofotes. Não busca aplauso dos homens. Quem se autopromove precisa ter muita vida para se manter. Porque
Quando Deus é que te promove, precisa ter muitos demônios para te despromover. Por isso, isso é que conseguem. Aleluia. Eu quero terminar falando para os irmãos que existem talentos que mudam a geração. E esses talentos estão colocados em vasos de integridade, vasos de lealdade, vasos de honra. E muitos desses vão passar por sofrimentos que ninguém mais passa. Mas esses sofrimentos não é para a morte, é para aperfeiçoamento. Aleluia. Agora o vendido é vendedor. A mercadoria agora é o mercador. E os irmãos estão ali para comprar. E aconteceu algo terrível no Egito, pastor Quiloans. É que Faraó, quando deu conta que José disse assim: acima de ti não tem ninguém, sou eu. E José aqui está a explicar: Deus me fez pai de Faraó. Ele é que está a falar, pai de Faraó. Noutra palavra, Faraó deu tudo a José de tal maneira que ele ficou filho dele. Disse: você agora é o pai do Egito, é meu pai, e eu sou teu filho agora. Oh, amados. Ele disse: Deus me fez pai. E vão contar no meu pai que Deus me fez pai. Eu agora sou pai do pai da nação. E contem isso no meu pai. Que ele está ali a lamentar, mas ele é avô do pai dessa nação. Agora perceba. Se José está a vender trigo no Egito, quem está a comprar? Os egípcios todos estão a comprar. Os estrangeiros todos estão a comprar. Mas quando os irmãos de José vieram a comprar, José não lhes vendeu. Eu já preguei sobre isso, porque os irmãos compraram, mas José não vendeu. Os irmãos compraram trigo, reverendo, José não vendeu. Sabe o que eles fizeram? Pegaram o dinheiro, pagaram. José mandou medir a quantidade do trigo que eles compraram, mas mandou colocar dinheiro dentro do saco deles. E aqui vai um exemplo para os jovens. Você precisa pagar preço até para receber aquilo que te dão de graça. Os irmãos pagaram preço, mas José deu de graça. Mas como é que eles pagam preço e José deu de graça? Porque o dinheiro ele devolveu no saco deles. Se eles não pagassem, não teriam trigo. Mas como pagaram, receberam trigo, mas com dinheiro de volta. É do mesmo jeito que acontece com Deus. O dom recebemos de graça, a unção recebemos de graça. Mas você tem que pagar preço da oração, do jejum. Agora, se você dizer, não, eu tenho essa graça porque jejuei. Não é o teu jejum, foi a graça. Ah, mas se a graça dá, por que então não vou jejuar? Se não jejuar não vai ter. Mas quando ter não foi o jejum. Se não pagar não vai ter trigo, mas se pagar não foi o pagamento, foi a graça. Por isso toma trigo, toma mais o dinheiro de volta. Quando eles abriam o saco, estava lá o trigo, estava o dinheiro. Oh, nós não compramos sim, mas ele não vendeu. Então compra o que Deus não vende. Compra a unção, mas ele não vende. Compra com esforço, compra com jejum, compra com oração, mas ele não te vendeu, te deu. Ah, e o dinheiro que eu paguei está contigo de volta. Ele meteu no saco. Mas por que foi necessário pagar? Porque sem pagar não teria. Se não orar não vai ter. Se não jejuar não vai ter. Se não se esforçar não vai ter. Mas quando ter, não foi o esforço, não foi a oração, nem foi o jejum, foi a graça. Por isso não se vanglorie por nada que você fez. No tempo que eu orava, não se vanglorie por essas coisas. Aleluia. Agora o incrível é que José ofereceu trigo aos irmãos Jair. 2 vezes, até que Faraó, quando soube que os irmãos de José vieram, disse assim: olha, vou vos dar uma província inteira. E os irmãos de José, o pai de José, foram viver no Egito todos. Lhes deram uma província inteira, imagina a cabinda toda deles. E eles recebiam trigo de favor. Lhes deram a terra de favor. Aqui entra mesmo uma gravidade. Porque todos os egípcios compravam e José não lhes dava de favor, recebia o dinheiro. Agora José no próprio Egito recebe dinheiro dos egípcios, mas dos irmãos dele, hebreu, não recebe. Noutra palavra, egípcios estão a comprar trigo no Egito e os hebreus estão a receber de favor. Quando o dinheiro
na terra deles. Quando o dinheiro deles acabou, José disse, tem uma solução, dão as terras e recebem trigo. O povo começou a vir com o direito de sacrifício, começou a dar os terrenos e começaram a receber trigo. E agora os irmãos que recebem trigo de favor lhe deram terra. Quando as terras dos egípcios acabaram, eles disseram, agora pegam, vocês mesmo trabalham para o Egito, ficam escravos. Agora os irmãos de José recebem tudo de favor, são senhor. Olha só incrível. Se Faraó é rei e José é apenas um governador, por que todo o povo de Faraó comprou com dinheiro, comprou com terra e comprou com serviço, e José recebem de graça, recebem terra de graça e ficam senhor no Egito? Porque quando o Senhor usa um homem para mudar uma geração, o que está em causa não são os recursos que temos, é que Deus começa a usar até o que está na mão de outras pessoas para que o plano dele, o projeto dele avance. Há muitos jovens que não estão a orar e não estão a confiar em Deus porque tem muitas contas na cabeça. E o problema é que as contas às vezes só descontam. O dia que Davi tentou contar o povo, Deus descontou, porque não é para contar. Você glorifica só o Deus que acrescenta. Aleluia! Conta com Deus e não faz contas. Fique ali, esperando. Aleluia. Vai lá. E por fim, eu gosto de dizer que José não foi ao Egito. E José não saiu do Egito. Ele nunca foi e nunca saiu do Egito. Porque sempre que vemos José no Egito, lhe levaram. E quando lhe vemos a sair, lhe levaram. Nunca vi José pegou, está aí no Egito. Nunca. Os irmãos pegaram e lhe venderam, lhe amarraram e lhe levaram. Noutra palavra, nos projetos de Deus você não vai. Te levam. Por isso, profeta Ezequiel disse, e me levou, me pousou, me fez andar e me disse. Ezequiel está sempre a dizer, e a mão do Senhor veio sobre mim e me levou, me pousou, me fez andar e me disse. Me fez andar. Você mais velho te faz andar, mas ele me fez andar. Por quê? Porque homens de Deus, verdadeiros profetas não vão, são levados. Ou, deixa ainda aumentar, profetas não falam, profetas repetem. Porque ele não tem palavra, ele ouve e repete aqui, ele ouve ali e repete aqui. Profetas que falam são inventores, os que repetem são os verdadeiros, porque ele repete o que Deus fala. Então ele está em repetição, ele é apenas um comunicador do que Deus está a falar. Agora José não foi, José foi levado. Por isso quem está a ser levado não se move por qualquer oferta humana, por qualquer convite humano. E o Espírito me levou ao deserto para ser tentado. E este é o grande problema de muitos jovens de hoje, não querem ser levados, querem ir. E muitas vezes quando você vai conforme tua visão. E acaba cometendo o erro de Ló. Quando olhou para as Campinas, foi. Abraão disse, se você ia para a direita, eu vou para a esquerda. Porque Abraão sabia que eu nunca vou, sempre me levam. Se ele ir para aqui, eu vou deixar me levarem para ali. Porque jardim onde eu vou sozinho pode virar deserto. Mas deserto onde eu vou com Deus pode virar jardim. E isso precisa ser compreendido pela juventude de hoje. José nunca foi ao Egito. José foi levado em desconforto. Às vezes Deus te leva a lugares confortáveis de forma desconfortável. Ele está aí desconfortavelmente ao lugar onde vai ser o criador do conforto. Aleluia! Deixa dizer, jovens, Deus muitas vezes não te leva da melhor maneira para o lugar onde Ele quer o teu melhor. Não, nem sempre Ele te leva desse jeito. Às vezes o Espírito te leva num lugar para ser tentado pelo diabo, como fez com Jesus. Agora imagina, Jair, se um Espírito te levava num lugar para passar fome e o outro Espírito te traz pão, qual é o Espírito de Deus? Essa a pergunta, foi o que aconteceu com Jesus. O Espírito lhe levou para passar fome e veio o Espírito satânico lhe oferecendo pão. Manda que essa pedra se torne em pão. Se fosse nas igrejas de hoje, Satanás seria Deus e Deus seria Satanás.
Porque às vezes Deus te leva na fome e Satanás vem com comida. E assim muitos jovens perdem o poder de impactar uma geração porque entendem que a fome veio do diabo e a comida veio de Deus. Eu não. Aceito a fome de Deus porque é jejum. E rejeito a comida do diabo porque é veneno. Eu tenho certeza que o Senhor está a me levar para algum lugar. E às vezes Ele me leva de maneira desconfortável. Às vezes Ele me... Como eu disse, José nunca foi ao Egito. E José também nunca saiu. Porque no dia, pastor, ele disse o seguinte: quando o Senhor Deus nos livrar daqui, levem os meus ossos. Sabe a quem ele está dizendo leve os meus ossos? Aos irmãos que fizeram ele ser levado para o Egito. Em outra palavra, eu vim aqui por causa de vocês. Quero sair daqui por causa de vocês. Já que o trabalho é vosso de me trazer, me levam. Reverendo. E o incrível é que 430 anos depois, todo mundo, todos os irmãos que levaram José ao Egito, nenhum osso dele saiu, ficaram lá. E José fez eles jurarem: não deixem meu osso aqui. Agora Moisés está a levar o povo, foi ler o acordo, disse: epa, deixa osso de Levi, deixa de Efraim, deixa de Issacar, deixa de leva de José eles. Agora José está numa caixa a sair do Egito. Em outra palavra, me trouxeram, me levam. Sabe o que está acontecendo? José morto atravessou o Mar Vermelho. Faraó morreu afogado. José morto atravessou o deserto de Sin. Coré morreram engolidos. José morto entrou na terra prometida. Moisés morreu no monte. José morto. Deus abençoe. Obrigado.